Olá, alunos do quinto ano. A tia Cláudia está com muita saudade de vocês. Logo, logo estaremos todos juntos novamente. Vamos nessa aula revisar alguns assuntos ainda de história, tá? Primeira coisa que a tia Cláudia vai querer falar é no capítulo 4, a busca por novos caminhos, tá? Esse capítulo é um capítulo muito importante porque ele fala das grandes navegações. As grandes navegações, elas começaram através do comércio, né? Com o Oriente, com as Índias. Então, o nosso livro fala aqui de especiarias. O que eram as especiarias? Eram todo tipo de condimento que a gente conhece hoje, né? A pimenta, a noz moscada, a canela, tudo isso eles buscavam lá. E não só isso, tá? O nosso livro também fala que eles buscavam no Oriente seda, porcelana, tapetes, perfumes, tudo isso eles traziam do Oriente, tá? Para as terras deles, para poder ali comercializar, revender, ok? E essas grandes navegações começaram, tá? Muitos conseguiam chegar, outros não conseguiam, devido às várias situações que aconteciam pelo caminho. Mas nós temos no nosso livro o nome de 4 navegadores. O primeiro foi Bartolomeu Dias, tá? Que contornou ali, chegou na África. Vasco da Gama, que a gente sabe que foi o primeiro a chegar nas Índias. Cristóvão Colombo, que chegou na América, tá? Lá em cima na América. E Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui na América do Sul, chegou no Brasil. O nosso livro também fala das tecnologias que eles usavam, né, nas grandes navegações. Caravela, que eram os barcos grandes, com as velas, tudo direitinho. A bússola, para eles poderem se orientar. E o papel, ok? O papel impresso, eles tinham já até uma forma de imprimir esse papel, tá? Mas a gente pode fixar caravela, bússola e papel. As grandes navegações foram muito importantes para a evolução de todos os continentes da comercialização, tá? Nessa época. Agora, eu quero falar com vocês sobre as expedições, tirar algumas dúvidas de expedições, que está no nosso capítulo 5. Quando Pedro Álvares Cabral, os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles só tinham um interesse aqui comercial, nós sabemos disso, que era o quê? Retirar as riquezas que o Brasil possuía. Então, eles fizeram primeiro uma expedição exploradora. Como o nome já diz, o objetivo dessa expedição era explorar, retirar as nossas riquezas, que no caso foi a madeira, o pau-brasil. Mas essa expedição também mapeou, tá? Fez o reconhecimento das terras, mapeou, fizeram isso. Logo depois, eles fizeram a expedição guarda-costa. Qual o objetivo da expedição guarda-costa? Era proteger as terras brasileiras da invasão dos franceses e evitar o contrabando no pau-brasil. Esse era o objetivo da expedição guarda-costa. A expedição guarda-costa não funcionou, não deu certo, porque as terras brasileiras eram muito grandes. Então, houve a expedição colonizadora. Na expedição colonizadora, eles atingiram muito mais objetivo, porque eles construíram casas, eles plantaram, ao mesmo tempo eles defendiam o território brasileiro. Então, foi uma expedição com um objetivo muito mais amplo e veio junto com as capitanias hereditárias, né, no qual o Brasil foi dividido em vários lotes que foram doados por Portugal para alguns colonos, alguns portugueses que vieram para o Brasil apenas com o intuito de explorar aquela terra. Só que eles tinham que ter um investimento para poder colocar aquele lote para progredir. E ele era passado, por que é hereditária? Porque passavam de pai para filho, tá? Hereditária, passava de pai para filho. E quem recebia essas terras eram chamados de quê? De donatários, ok? Nós sabemos que não deu certo, que muitos deles não tinham dinheiro para investir nas terras, então as capitanias hereditárias também não deram certo, e aí só 2 deram certo, que foi São Vicente, que é São Paulo, e Pernambuco, ok? Eu quero falar com vocês dos governadores gerais. Os governadores gerais nós vemos 3, que foi Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Foi no governo de Mendes Sá que os franceses foram realmente expulsos do Brasil.
tá? Eles foram expulsos aqui do Rio de Janeiro. Inclusive tem a data da fundação da nossa cidade, tá? 1º de março de 1565 foi fundada por Estácio de Sá, ok? E nós falamos também dos povos africanos, né? Que vieram de vários locais da África. Falamos do reino de Congo, tá? Que era um reino também muito bem sucedido. Falamos do reino de Yorubá. Falamos também dos povos de Mali, ok? Todos esses povos, os sudaneses, vieram da África de uma forma desumana para trabalhar no Brasil, principalmente nas fazendas, tá? Já nas fazendas, nós vamos estudar a produção açucareira. A produção açucareira, alunos, tem na página 67, vocês vão ver lá todo o esquema de como funcionavam as fazendas, onde era a casa grande, a capela, a senzala, onde ficavam os povos africanos, a lavoura, as fornalhas, tá? Que era de onde eles colocavam a cana ali para tirar o sumo, a casa de engenho, a moenda. Eu gostaria que vocês lessem essa atividade. Eu pedi para que vocês hoje, a minha proposta é a seguinte, que vocês escolham um capítulo, tá? De história, que vai do 1 ao 7, e que vocês escrevam no caderno de vocês. Por exemplo, se você escolher o capítulo A Busca de Novos Caminhos, você vai colocar lá no seu caderno A Busca por Novos Caminhos, e você vai colocar as principais informações desse capítulo. Tá bom, alunos? Eu conto com vocês nessa atividade. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.